Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal do Lúdico. Hoje, como a gente prometeu para vocês no último vídeo, a gente vai calcular juntos o preço-alvo de Klabin e a gente vai entender aqui uma recomendação, o que a gente deve fazer com esse papel. Vamos comprar, vamos vender, vamos fazer nada, vamos pensar aqui juntos, vamos calcular esse preço-alvo juntos agora. Como a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos olhar alguns múltiplos aqui da empresa. Depois, tem uma coisa muito legal no RI da empresa, no site da RI da empresa, que eu quero mostrar para vocês. E aí, por último, a gente vai calcular aqui o preço-alvo juntos, tá legal? Aqui na tela, a gente colocou 4 múltiplos importantes para a gente discutir juntos. Não são os únicos, vocês sabem aí que tem um monte de múltiplo de mercado, um monte de múltiplo bom para você olhar, mas a gente escolheu 4 aqui, 4 dos mais importantes para a gente discutir junto, falando de Klabin. Então, a gente tem o preço-lucro, o preço-valor patrimonial, enterprise value e o lucro por ação. Vocês estão cansados de saber o que eles significam, né? Mas o preço-lucro é a cotação da ação dividido pelo lucro do período, 12,81. PL um pouco alto, tá, gente? Preço sobre valor patrimonial. O preço continua sendo cotação da ação, mais dividido pelo valor patrimonial da empresa. Então, 2,68. O que isso quer dizer? Que o preço está 2,68 vezes maior do que o valor patrimonial da empresa. Aí realmente não está muito alto, não. O Enterprise Value sobre EBITDA é o valor da empresa dividido pelo EBITDA. Então está dizendo que a gente precisa de 8,11 vezes o EBITDA da empresa para que a gente consiga comprar ela, tá? Esse EBITDA está anualizado. Então, 8 anos aí para a gente comprar a empresa com o valor do EBITDA. E o lucro por ação, R$ 1,46. Isso está muito legal, tá? O lucro por ação está um lucro por ação muito bom. A gente tem dívida líquida EBITDA, dívida líquida PL, liquidez corrente e o ROI. Vamos começar do que está bom. Um ROI de 20,94% é um ROI legal. Um bom ROI, ok? Uma liquidez corrente de 1,96% já não é tão interessante, mas a gente tem ali pontos positivos e pontos negativos. O que é a liquidez corrente? São os ativos circulantes ou ativos de curto prazo divididos pelos passivos circulantes ou passivos de curto prazo. Então, a gente está vendo o que eu tenho de direitos dividido pelo que eu tenho de deveres nesse curto prazo. Falando aqui em português, quanto que eu tenho de ativo, quanto eu tenho de passivo, se eu consigo pagar os meus compromissos no curto prazo ou não. E aqui a gente está vendo que 1,96 significa que os ativos são 1,96 vezes maiores que os passivos. Então, eu consigo pagar quase que 2 vezes os meus passivos circulantes com o que eu tenho de ativo circulante. Isso pode não ser muito alto ou pode ser baixo. A gente precisa ver como a gente vai pensar nisso, porque você ter muito ativo parado não é legal também. Você precisa investir, você precisa fazer isso virar dinheiro. Então, se você tem muito ativo circulante, muito ativo preso no curto prazo, você pode estar perdendo chance, pode estar perdendo dinheiro. Por exemplo, você pode ter muito dinheiro no estoque. E esse dinheiro está parado porque você não está vendendo o quanto você tem no estoque. Então, esse dinheiro fica aí parado. Em contrapartida, pode querer dizer que você pode ficar um aperto ali. De repente, vem alguma cobrança e você fica de calça curta. Mas no caso da Klabin, essa liquidez está legal. Quer dizer que o dinheiro está sendo bem investido. Mas agora a gente vem para o problemão, né? A dívida, o endividamento, a alavancagem da empresa. A gente está vendo dívida líquida, PL, 3,44 e dívida líquida EBITDA 4,56. Vamos focar aqui na dívida líquida EBITDA, tá? 4,56. A gente já falou também para vocês que dívida líquida, falamos no vídeo passado, que dívida líquida é toda a dívida que a empresa tem, menos caixa e disponibilidades. Caixa é dinheiro em conta e disponibilidade são investimentos de curto prazo. Vamos chamar aqui uma poupança, nenhuma empresa tem dinheiro na poupança, tá? Mas você vai lá e recupera esse dinheiro hoje, alguma coisa com liquidez bem alta. Então é como se fosse o equivalente de caixa e aí isso chama disponibilidades. Então a dívida líquida é a dívida bruta menos o que ele tem em caixa. Então esse número está falando o seguinte, a dívida é 4,5 vezes o potencial de geração de caixa da empresa no ano, anualizado esse EBITDA também, tá? Então assusta, o mercado acha isso alto. Então isso aqui preocupa quem está investindo em Klabin. Tá? Esse é o ponto principal.
principal. A gente viu o PL um pouco alto, viu o EV, EBITDA ali talvez um pouquinho alto, um bom lucro por ação, um ROI bom, mas isso aqui deixa todo mundo um pouco ressabiado. O que vai acontecer com essa dívida e com essa alavancagem? Mas a gente já explicou no vídeo passado, onde a gente faz um overview ali de Klabin. Vai lá dar uma olhada. Hoje é realmente para a gente calcular o preço-alvo aqui. A gente está vendo aqui a estrutura acionária. Então, olha que legal que é isso aqui. A gente tem a composição acionária, as ações, né? A gente tem a Unity, a 11, a 3 a ordinária, a 4 a preferencial e o total. E os maiores acionistas da empresa. Então, os maiores são os irmãos Klabin. Depois a gente tem a Boni, tem a T. Rowe Price, a BlackRock, ações de tesouraria e outros. Então, uma informação super legal. Sabe quem é um grande investidor desse outros aqui? Vou mostrar para vocês. A Guepardo, gente. Olha lá. A gestora brasileira Guepardo, que na minha opinião aqui, na minha humilde opinião, talvez seja hoje o melhor fundo de ações do Brasil, é grande investidora de Klabin. O Guepardo FICFIA, lançado em maio de 2001, multiplicou por 89,82 vezes o capital desde então, atingindo um retorno médio de 20,64% ao ano. Ao ano! O Guepardo FICFIA de janeiro de 2004 tem um retorno de 44,25 vezes. Na carteira atual, as 3 maiores posições são Ultra, Klabin e Allos. A Klabin é uma empresa única em embalagem no Brasil e é irreplicável. Pô, olha quem está comprando Klabin, né? BlackRock. E para a gente trazer aqui para um cenário também mais próximo da gente, o pessoal da Guepardo, né, meu? Baita gestora. Mas agora chega então de enrolação, vamos calcular o nosso preço-alvo e tem mais uma coisa muito legal para a gente mostrar junto com o preço-alvo aqui para vocês. Olha que legal isso aqui, galera. É a cobertura dos analistas que estão cobrindo Klabin e a recomendação deles. Então a gente vê a instituição para a qual eles trabalham aqui no canto esquerdo, o nome do analista, o e-mail dele, o preço-alvo que ele calculou e a recomendação, né? Compra, venda ou neutro. Neutro, para quem está chegando agora, não faça nada. Espere. Se você não tem, não compre. Se você tem, não venda. Não compre mais. Espere. E olha que incrível aqui. Então a gente tem compra, compra, neutro, compra, compra, neutro, compra, 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 neutro, neutro, compra, 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 neutro, compra, compra. Olha que legal. Então é gente da XP falando, gente da UBS falando, gente do Scotiabank, gente do Santander, do Safra, do Morgan Stanley, do BBA, todo mundo achando que é uma boa ação. Não tem nenhuma recomendação de venda aqui. Olha que interessante, né? E a gente vê nas colunas aqui o preço-alvo. Então tem vários preços calculados aqui para essa ação. E agora, finalmente, então, a gente vai calcular o nosso preço-alvo juntos aqui. Vamos ver se faz sentido com o que esse pessoal está falando. E aqui a gente tem tudo que a gente precisa para calcular o nosso preço-alvo da Klabin, lembrando que é a Unity, tá? É a KLBN 11. A gente tem a cotação R$ 18,64. O fluxo de caixa que a gente projetou para esse ano de 2025 em 3 bilhões 448 milhões de reais. O imposto de renda em 34%. O número de ações que essa empresa tem em free float, o CAPM e o WACC. E aí a gente chegou numa cotação para essa empresa num preço-alvo de R$ 28,71. E esse é o nosso cálculo aqui do lucro lúdico para preço-alvo de Klabin. Me falam o que vocês acharam, me falam se vocês gostaram, me falam se vocês têm, se vocês vão comprar. O que vocês acharam ali do call dos outros analistas que a gente mostrou para vocês? Faz o vídeo com a gente, curte, compartilha, comenta e até os próximos vídeos aqui no Lucro Lúdico.